Livro de Números, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 56, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: a jornada desde o Egito até Moabe. Versículo 1. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo o seu exército, pela mão de Moisés e Arão. Versículo 2. Escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Pai Eterno. Essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Versículo 3. Partiram, pois, Ramassés, no mês primeiro, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, e saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra: a instituição da primeira Páscoa. Versículo 2. Este mesmo mês vós será o princípio do mês. Este vós será o princípio dos meses do ano. O versículo 4 do capítulo 33 de Números. Enterrando os egípcios que o Pai Eterno tinha ferido, entre ele todos os primogênitos, e havendo o Pai Eterno executado os seus juízos nos seus deuses. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, e farei juízo. Eu sou o Pai Eterno, Criador do céu e da terra. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 8, está escrito lá assim: mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. O versículo 5 do capítulo 33 de Números. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se ao Sucote. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 37, está escrito lá assim:
Contexto da palavra: a saída dos israelitas do Egito. Versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar as crianças e os meninos. O versículo 6 do capítulo 33 de Números. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 20, está escrito assim: Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Módulo SDK, módulo FM, módulo Bluetooth. O versículo 7 do capítulo 33 de Número. E partiram de Etã e voltaram a Piarote, que está defronte de Baal Zefon, e acamparam diante de Migdol. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 2, está escrito assim: Contexto da palavra: o Pai Eterno, a ruína dos egípcios. Versículo 2: Fala os filhos de Israel que voltem, que acampa diante de Piaratote, entre Migdol e o mar diante de Baal Zefon. Em frente dele assentarei ao campo junto ao mar. O versículo 8 do capítulo 33 de Números. E partiram de Piarote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam em Mara. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 22, está escrito assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram ele como um muro à sua direita e à sua esquerda. O versículo 9 do capítulo 33 de Números. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 27. Então vieram a Elim, havia 12 fontes de água e 70 palmeiras ali, e acamparam junto das águas. O versículo 10 do capítulo 33 de Números. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao mar vermelho. Versículo 11. E partiram do mar vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1, está escrito lá assim:
Contexto da palavra: o Pai Eterno manda o maná. Versículo 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinal, aos 15 dias do mês, segundo depois, e saíram da terra do Egito. O versículo 12 do capítulo 33 de Números. E partiram do deserto de Sim e acamparam assim em Dófica. O versículo 13. E partiram de Dófica e acamparam sim em Aluz. Versículo 14. E partiram de Aluz e acamparam sim em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: a jornada pelo deserto de Sim, a falta de água. Versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiram do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Pai Eterno, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. O versículo 15 do capítulo 33 de Números. E partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Contexto da palavra: o Pai Eterno manda o maná. Versículo 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e os Sinais, aos 15 dias do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito. O versículo 16 do capítulo 33 de Números. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quebrote, Ataava. No livro de Números, capítulo 11, versículo 34, está escrito assim: e pelo que o nome daquele lugar se chamou Quiribote, Ataava, porquanto ali enterraram o povo que teve os defeitos, o deserto. O versículo 17 do capítulo 33 de Números. E partiram de Quibrote a Taavã e acamparam-se em Esrote. No livro de Números, capítulo 11, versículo 35, está escrito assim: e de Queribote a Taavã caminhou o povo para Ezerote e passaram em Azerote.
18 do capítulo 33 de Números. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritmã. No livro de Números, capítulo 12, versículo 16, está escrito assim: porém, depois o povo partiu de Arapirote e assentaram a arraial do deserto de Parã. O versículo 19 do capítulo 33 de Números. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Pérez. Versículo 20. Partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Líbina. Versículo 21. Partiram de Líbina e acamparam-se em Risa. Versículo 22. Partiram de Rissa e acamparam-se em Que-Elata. Versículo 23. Partiram de Que-Elata e acamparam-se no monte de Sefer. Versículo 24. Partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Arada. Versículo 25. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Versículo 26. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Versículo 27. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Versículo 28. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Versículo 29. Partiram de Mítica e acamparam-se em Esmona. Versículo 30. Partiram de Esmona e acamparam-se em Moserote. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 6, está escrito assim: partiram os filhos de Israel de Berote, Bené, Jaacã e Moserá, e ali faleceu Arão, e ali foi sepultado Eleazar, Eleazar, seu filho, administrou o sacerdote em seu lugar. O versículo 31 do capítulo 33 de Números. E partiram de Moserote e acamparam-se em Abene-Jaacã. Versículo 32. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Agidade. No livro de Gênesis, capítulo 36, versículo 27. Esses são os filhos de Assé, Bila, Isaavã e Acã. O versículo 33 do capítulo 33 de Números. E partiram de Agidade e acamparam-se em Jotibatá. Versículo 34. Partiram de Jobatá e acamparam-se em Abrona. Versículo 35. Partiram de Abrona e acamparam-se em Zion-Geber. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 8. E passando, pois, pelas nossos irmãos, e os filhos de Esaú, que habitava em Ser, desde o caminho da planície, de Eliate e de Zion, Geber, e nos viramos
e passamos o caminho do deserto de Moabe. O versículo 36 do capítulo 33 de Números. E partiram de Zion, Gebé, e camparam-se no deserto de Zim, que é Gades. No livro de Números, capítulo 20, versículo 1. Contexto da palavra: os israelitas destroem os cananeus. Versículo 1. Ouvindo os cananeus, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou algum deles por prisioneiros. O versículo 37 do capítulo 33 de Números. E partiram de Gade e acamparam-se no monte de Or, no fim da terra de Edom. No livro de Números, capítulo 20, versículos 22 e 23. Contexto da palavra: a morte de Arão. Versículo 22. Então partiram de Gade os filhos de Israel, e toda a congregação vieram ao monte de Horror. Versículo 23. E o Pai Eterno ia a Moisés e a Arão no monte de Hor e nos termos da terra de Edom, dizendo. O versículo 38 do capítulo 33 de Números. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte de Hor, conforme o mandado do Pai Eterno, e morreu ali no 5º mês, do 40º da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 1º dia do mês. Versículo 38, versículo 39. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte de Hor. Versículo 40. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava em Sul, na terra de Canaã, e que chegava aos filhos de Israel. Versículo 41. E partiram do monte de Hor, e acamparam-se em Zalmona. No livro de Números, capítulo 21, versículo 4, está escrito assim: contexto da palavra: a serpente ardente e a serpente de metal. Versículo 4. Então partiram do monte de Hor pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Porém a alma do novo angustiou-se neste caminho. O
versículo 42 do capítulo 33 de Números. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Puno. Versículo 43. Partiram de Puno e acamparam-se em Obete. Versículo 43. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Puno. Versículo 43. Partiram de Puno e acamparam-se em Obote. No livro de Números, capítulo 21, versículo 10. Contexto da palavra, a jornada dos israelitas. Versículo 10. Então os filhos de Israel partiram e alojaram em Abote. Versículo 44 do capítulo 33 de Números. E partiram de Abote e acamparam-se nos outeirinhos de Barim, no termo de Moabe. No livro de Números, capítulo 21, versículo 11. E depois partiram de Abote e alojaram-se nos outeiros de Barim e no deserto que está defronte de Moabe, na passagem do sol. O versículo 45 do capítulo 33 de Números. E partiram do Eteirinho e de Abarim, e acamparam-se em Dibon, Gade. No livro de Números, capítulo 32 e versículo 34. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e Tarote e Aroer. O versículo 46 do capítulo 33 de Números. E partiram de Gibon, Gade, e acamparam-se em Amon e de Brataim. No livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 22, está escrito assim: E sobre Dibon, e sobre Nebo, e sobre Bete de Brataim. Versículo 47 do capítulo 33 de Números. E partiram de Amon e de Biataim, e acamparam-se no monte de Abarim, defronte de Nebo. No livro de Números, capítulo 21, versículo 20, está escrito assim: Contexto da palavra, os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Versículo 20. E de Bamote, o vale que está no campo de Moabe, no sumo de Pisga, à vista do deserto. O versículo 48 do capítulo 33 de Números. E partiram dos montes de Barim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. No livro de Números, capítulo 22, versículo 1.
Contesta a palavra Balaque e Balaão. Versículo 21. O contexto da palavra: os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Versículo 21. Então Israel mandou mensageiro em Sion, rei dos amorreus, dizendo: o versículo 48 do capítulo 33 de Números. E partiram dos montes de Barim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. No livro de Números, capítulo 22, versículo 1.